Olá, antenados e antenadas! Beleza? Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de BD Dica. Na BD Dica de hoje, nós vamos mostrar como fazer a integração entre o R e o PostgreSQL. Bom, o R é uma linguagem e um ambiente de programação muito usado na estatística, muito usado para análise de dados, para análises estatísticas. É uma das ferramentas que mais cresce nessa área. E agora, nos tempos de Big Data, de Data Science, Data Analytics, é uma ferramenta que vem ganhando muito espaço. PostgreSQL é um dos bancos de dados mais usados no mercado, um banco de dados livre, código aberto, então dispensa apresentações. Em geral, as pessoas que trabalham com análise de dados utilizam o R porque é uma ferramenta bastante interessante para você fazer análise exploratória dos dados, de maneira ad hoc, construir gráficos, extrair medidas a partir dos dados. Mas, em geral, essas pessoas têm um problema. Os dados, em geral, estão armazenados em um banco de dados, como o PostgreSQL. Então, é necessário que o estatístico ou que o profissional de Data Science ele leve os dados que estão armazenados em um banco de dados, como o PostgreSQL, para o R, para em seguida fazer as suas manipulações estatísticas, fazer as suas análises. E é isso que nós vamos mostrar hoje, como fazer essa integração entre o R e o PostgreSQL. Fica ligado aí, se você quer ser um cientista de dados, fica ligado. Vamos lá, galera? Agora vamos ver como é que nós fazemos na prática essa integração do R com o PostgreSQL. Primeiro eu abri aqui o meu pgadmin 4 para vocês verem que eu tenho aqui, que eu estou usando o PostgreSQL 9.6. Criei um database chamado AntenaDev e aqui no esquema public eu tenho uma tabela chamada empregado. Vamos ver aqui as colunas da tabela empregado. Então a tabela empregado tem as colunas matrícula, CPF, RG, nome, sexo, salário e data underline nas. Beleza. Eu posso ir aqui em scripts, create script, e eu posso ver aqui o comando create table, né, daquela tabela empregado que eu já criei anteriormente, tá? Só para a gente ter uma ideia, matrícula é um small int, CPF é um caractere variante de tamanho 15, RG é um caractere variante de tamanho 15, nome é um caractere variante de tamanho 50, sexo chá, salário um numeric e data nasce do tipo date. E a chave primária é matrícula. Então essa é a nossa tabela. Eu posso vir aqui em empregado e ver as linhas que já estão cadastradas, tá? Eu posso ver aqui que eu já tenho 4 tuplas cadastradas, 4 empregados cadastrados, né? Gal, Gil, Sá e Dé. É com essa tabela que nós vamos começar a brincar. Bom, agora eu abri aqui a Query Tool do pgadmin 4 e só para a gente ver que a tabela está realmente criada, que está tudo ok, eu vou executar um select asterisco from empregado, executei e recuperei aqui as 4 linhas, as 4 tuplas ou registros da tabela empregado. Estou vendo aqui Gal, Gil, Dé e Sá. Então, tudo ok com a nossa tabela, com o nosso banco de dados no PostgreSQL. Agora vamos para o R. Beleza? Agora nós já estamos no RStudio e eu fiz um script para a gente fazer essa integração do R com o PostgreSQL, tá? Referente à nossa BD Dica 03. Bom, o primeiro passo que você tem que executar para fazer essa integração do R com o PostgreSQL é instalar esse pacote aqui, R PostgreSQL. Bom, eu não vou executar porque eu já executei, já instalei esse pacote aqui no meu R, beleza? Bom, depois eu vou carregar esse pacote, essa biblioteca, executando essa função require. Então, executo, beleza, executou com sucesso aqui embaixo, ó, dá uma sacada aqui, executou, beleza. Próximo passo, então, é criar uma conexão entre o R e o PostgreSQL.
Para isso eu vou precisar de uma senha. Então eu estou criando essa variável pw, que tem aqui a senha do meu PostgreSQL. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vão espalhar essa senha por aí, hein, galera? Em seguida, eu vou carregar o driver de conexão com o PostgreSQL. Então, essa linha faz isso, tá? Estou usando essa função dbDriver para carregar o driver de conexão com o PostgreSQL. Em seguida, eu vou criar uma conexão. Então, com aqui a minha variável que representa a conexão, e eu vou usar essa função dbConnect. Quais os parâmetros que eu tenho que passar? O nome do meu database, que é AntennaDev, o IP, né, ou a máquina onde está instalado o PostgreSQL, no caso aqui eu estou usando o localhost, a porta onde o PostgreSQL está instalado, então nesse caso aqui 5432, o usuário que eu vou utilizar para conectar com o PostgreSQL, no caso é o usuário Postgres, e a senha desse usuário. Beleza. Aqui eu só removo a variável, como eu já passei essa variável pw para conexão e já obtive a conexão, então eu vou limpar essa variável por questão de segurança. Beleza. O terceiro passo, então, consiste em a gente executar as consultas SQL. Eu já tenho uma conexão entre o R e o PostgreSQL, então agora eu posso começar a usar o PostgreSQL a partir do R. Bom, essa função aqui é bastante útil, essa função dbExistTable é uma função para verificar se uma tabela existe no banco de dados. Então ela é bem útil, eu estou passando aqui como parâmetro a minha conexão e a tabela que eu quero checar, que é a tabela empregado. Então executando essa função, ela vai me verificar se a tabela empregado existe no banco de dados com o qual o R está conectado. Então vou executar aqui, clicando em Run, e ele vai me devolver, ó, True, né? Que indica que a tabela empregado existe. Outra função bastante útil é essa dbListTables, que lista as tabelas existentes no database que você está conectado, né? Então você passa a conexão e ele vai listar as tabelas existentes ou criadas no database que você está conectado. Então vou executar. No meu caso, só existe a tabela empregado. Ok. Agora nós estamos preparados para executar uma consulta de fato. Então nesse exemplo eu estou executando select count asterisco from empregado. Então eu quero recuperar quantas tuplas eu tenho na tabela empregado. Passo a conexão, passo a consulta que eu quero executar e uso essa função dbGetQuery. Tá? Vou selecionar aqui o comando, clicar em Run e ok, ele vai me retornar aqui embaixo, ó, nós temos 4 tuplas na tabela empregado. Beleza? Então confere com o Postgre que nós consultamos anteriormente, que nós abrimos e utilizamos anteriormente. Bom, agora vamos executar uma consulta um pouco mais interessante. Então eu estou executando agora select, matrícula, CPF, nome, salário, from empregado. Agora eu estou usando essa função dbSendQuery, passo a minha conexão e a consulta que eu quero executar. E o resultado vai estar nessa variável rs. Coloquei o nome rs porque ela é um result set. Beleza? Então vou executar. Executei a consulta. Tá? O resultado está nessa variável rs. Se eu quiser imprimir o statement, né, a cláusula relacionada a esse result set, eu vou executar esse comando dbGetStatement e ele vai me mostrar aqui o statement associado a esse result set, ou seja, a consulta que eu executei. Select matrícula, CPF, nome, salário, from empregado. Beleza. Agora, a partir do result set, nós podemos montar um data frame. Então é isso que esse comando aqui fetch está fazendo, que essa função fetch está fazendo. Eu estou passando como parâmetro o rs, que é o result set, e esse parâmetro n igual a -1 significa que eu quero pegar todas as tuplas do result set e colocar no data frame df. Beleza?
Então, vou executar aqui e vou pegar todas as tuplas do result set rs e colocar no data frame df. Então, executo, beleza? Para verificar se funcionou, eu posso usar esse comando din, eu posso executar esse comando din sobre o data frame df. Beleza, ele vai me dar a dimensão, ou seja, eu tenho 4 linhas e 4 colunas nesse data frame df. Bom, para ver melhor, eu posso dar um print no data frame df. Então, vou executar aqui. Opa! Beleza, esse negócio funciona mesmo, hein? Tá aqui o resultado da minha tabela. Ó. Matrícula, o resultado da minha consulta. Ó. Matrícula, CPF, nome, salário e as 4 tuplas que eu tenho na tabela empregado. A Gal, a Gil, o Dé e o Sá. Show de bola. Uma outra função que eu posso executar, que também mostra a estrutura do data frame, é essa função view que está na library, na biblioteca gdata. Então, eu vou executar aqui, tá? E ela mostra aqui, ó, numa outra aba, a estrutura do meu data frame. Então, beleza, confere com a nossa tabela lá do PostgreSQL. Uma outra forma de visualizar o conteúdo de um data frame é usar essa função str. Então, str passando aqui como parâmetro o nome do data frame, que é o df. O que é que essa função vai fazer? Ela vai mostrar o meu data frame, só que como um string, diferente dos comandos anteriores, das funções anteriores, que mostravam como uma tabela. Beleza. O que é que eu posso fazer agora? Agora eu posso copiar o conteúdo de um data frame para outro, só para a gente não mexer no conteúdo do data frame original. Tá? Então, eu estou criando aqui uma variável chamada df_test, que é que ela vai receber. Ó. Ela vai receber as 10 primeiras linhas de df e as 10 primeiras colunas de df. Como o meu data frame tem menos de 10 linhas e menos de 10 colunas, então ele vai receber todo o conteúdo do meu data frame df. Então, vou executar aqui. Tá? Para que isso, tio Zé? Só para a gente mexer com um data frame diferente, tá? Vou executar aqui o print para ver a estrutura do data frame df_test. Beleza, tá aqui ele, ó. Tranquilo, tá? Direitinho, mesmos dados, exatamente os mesmos dados que eu tenho na tabela empregado no PostgreSQL, tá? Exemplificando uma outra função, eu tenho essa função tail, tá? Que vai mostrar as últimas 2 linhas do meu data frame df_test. Então, executando aqui, ó, ele só vai mostrar 10A, as N últimas linhas do data frame. Bom, beleza. E se eu quiser visualizar o conteúdo de uma coluna apenas do meu data frame? Então, eu posso dar um print em df_test $nome. O que é que esse comando está fazendo? Ele está imprimindo apenas o valor da coluna nome do data frame df_test. Então, eu vou executar aqui, ó, beleza, Gal, Gil, Sá e Dé. Então, eu imprimi somente os valores da coluna nome do data frame df_test. Então, beleza. Nesse momento, nós já conseguimos pegar os dados do PostgreSQL e levar para o R e fazer algumas manipulações simples. Eu consigo acessar o meu data frame montado a partir da consulta. Eu consigo selecionar linhas, selecionar colunas. Beleza. Mas por que é importante levar esses dados para o R? Porque o R tem uma série de comandos interessantes para a gente fazer análise de dados. Então, vamos começar a mostrar aqui para vocês. Ó. Beleza. Ó. Imagine que eu quero saber qual é a média dos salários da minha empresa. Ora, como meus dados já estão no dataset, eu posso usar essa função min df_test $salário. Então, com um comando, eu cheguei aqui em 4.750, que é a média salarial dos empregados da minha tabela lá, empregado, da minha empresa, por exemplo. Professor, e se eu quiser saber a mediana? Beleza, o R tem uma função chamada median. Então, você executa aqui, ok, a mediana é 4.500. Show de bola. Professor, e se eu quiser saber a variância? Ok, o R tem uma função chamada var.
Então, var df underline teste dólar salário. Então, aqui eu consigo obter a variância desse conjunto de dados, desse conjunto de salários. Beleza. E se eu quiser saber o desvio padrão, professor? Beleza, você tem a função SD. Então, SD, passo como parâmetro o meu data frame, df underline teste, dólar, a coluna que eu quero, salário. Então, aqui eu vou obter o desvio padrão dos dados da coluna salário. Beleza. Professor, e se eu quiser saber qual o maior salário que existe? Ok, massa, meu filho, excelente pergunta. Você usa esse comando max. Então, max, passo de novo como parâmetro o nome do data frame, dólar, nome da coluna. Então, df underline teste, dólar, salário. Ok, olha, vou obter aqui, deu certo, funfor, 8.000 é o maior salário que eu tenho lá na minha tabela, se vocês se recordam. Ok, e se professor, e se eu quiser saber o menor salário? Beleza, aí você usa o comando min, tá? Executei aqui, ó, menor salário, 2.000, confere com os dados da nossa tabela lá do PostgreSQL. Professor, mas o R só faz essas besteiras aí de média, mediana, variância, desvio padrão? Não, meu filho, faz muito, mas muito mais. Por exemplo, eu posso construir um histograma a partir dos dados de salário, né? Então, eu uso esse comando hist, tá? Agora o negócio está começando a melhorar. Olha, eu construí um histograma, então agora já com brincadeira já começa a ficar mais interessante. Então, a partir de um conjunto de dados, eu posso gerar um histograma. Beleza? Bom, mas o R é muito mais poderoso do que isso. Eu posso gerar também agora um gráfico em barra para os salários. Então, imagine que eu tenho os salários e quero criar um gráfico em barra dos salários. Então, eu vou usar esse comando barplot, né? Passei aqui o meu conjunto de dados, né? Que são os valores da coluna salário do meu data frame. Executo. Olha! Beleza! Então, aqui estão os salários, né? Dos meus funcionários. Aqui estão o salário dos meus funcionários. Então, agora eu tenho um gráfico em barras. Beleza! Para exemplificar melhor ainda o poder dessa ferramenta e dessa linguagem chamada R, imagine o seguinte, eu vou criar aqui um conjunto de dados idade. Somente porque na minha tabela empregado lá no PostgreSQL eu não coloquei essa coluna idade. Então eu vou criar aqui, tá? Uma lista com os valores 20, 22, 30 e 40 para exemplificar a idade dos meus funcionários. Beleza? Criei. Agora eu posso usar essa função plot. E eu passo dois parâmetros para ela, ó. O conjunto dos salários dos meus empregados e o conjunto das idades do meu empregado. Então, o que é que o R vai fazer? Plotar um gráfico em linha, ó, que associa as idades aos salários. Então, tem alguém aqui com 20 anos que ganha 2.000, ó, com quase 20 anos que ganha 2.000, alguém aqui com entre 20 e 25 anos, que é o 22 anos ali, que ganha um pouco mais, tá? Tem alguém aqui, ó, com 40 anos, né, que ganha 6.000 e tem alguém com 30 anos que ganha 8.000. Beleza? Então, dá para criar um gráfico associando duas variáveis, correlacionando duas variáveis. Massa! O que dá para fazer mais com R? Beleza, eu posso agora imprimir um boxplot, tá? Vou usar essa função boxplot aqui, passando o meu conjunto de salários. Se eu tiver mais de uma variável, esse gráfico fica melhor. Esse exemplo não é muito interessante. Beleza. E se eu quiser executar outros comandos? Bom, aí é interessante que você limpe o result set. Então, eu vou usar essa função db clear result, passando como parâmetro o meu result set. Então, ela vai limpar o result set para que eu consiga executar uma nova consulta. Beleza. Agora, eu quero executar um insert. Dá para inserir um valor do R no PostgreSQL? Ou seja, a partir do R, eu pegar um valor e inserir e gravar no PostgreSQL? Dá sim, meu filho. E é fácil de fazer. Ó, aqui eu estou criando uma variável query e estou associando a ela um comando insert.
insert int o empregado, values 5, né, matrícula, CPF, RG, nome Ana, sexo feminino, salário e uma data de nascimento, tá? Aqui eu vou atribuir o valor à minha variável query. Aqui eu printo o valor da variável query só para verificar se o valor foi inserido corretamente na variável, atribuído corretamente. Beleza. E agora eu posso executar a minha consulta. Então agora eu vou executar o comando db send query, passei a minha conexão e a minha consulta variável query que tem como conteúdo insert int o empregado, values e aqui os valores da Ana. Ok? Então eu vou executar aqui. Beleza. Consulta foi executada. Eu posso agora verificar quantas linhas foram afetadas por essa consulta. Então eu posso usar esse comando db-get-info, passo o meu result set. Qual é a pergunta que eu quero fazer? Ó, rows affected. Então quantas linhas foram afetadas pelo último comando executado? Executo aqui o comando db-get-info e ó, ele vai me retornar uma linha afetada. Beleza, porque uma linha foi inserida lá no banco de dados. Agora, vamos ver se essa linha foi inserida realmente. Vamos lá no PostgreSQL, bora? Vamos lá? Vou lá no PostgreSQL. Tá aqui a consulta que eu tinha executado anteriormente. Select asterisco from empregado. Eu só tinha 4 empregados, né? Beleza? Vou executar essa consulta novamente, ó. Putz, funciona mesmo, cara. Tá aqui a Ana. Beleza, os dados da Ana já estão no PostgreSQL. Então, a partir do R, nós conseguimos inserir uma tupla na tabela empregado lá no PostgreSQL. Então, a partir do R, nós conseguimos enviar dados para o PostgreSQL. Esse negócio de R e PostgreSQL funciona mesmo. Não é treta, o negócio funciona. Ok, estamos de volta ao R. E agora você pode me perguntar, mas professor Zé, tudo bem, eu já fiz consulta no R, pegando os dados do PostgreSQL, eu já dei um insert, pegando os dados do R, levando para o PostgreSQL, e eu consigo, a partir do R, excluir uma tupla de uma tabela lá do PostgreSQL? Consegue, meu filho, esse R é invocado mesmo. Para mostrar isso para vocês, nós vamos novamente limpar aqui, né, o result set, RS. Então eu vou usar essa função db-clear-results. Limpei. Agora eu estou atribuindo, ó, na minha variável query um comando SQL delete. Então delete from empregado where salário maior que 7.000. Então quem vai ser excluído mesmo, hein, negada? Vamos olhar lá no PostgreSQL. Ok. Quem é que tem salário maior que 7.000 aqui? A Gal não é, a Gil não é. Opa, o Dé tem salário maior que 8.000. O Sá não tem, a Ana também não. Então quem que nós vamos excluir? O Dé. Ok, agora nós podemos voltar para o R. Vou clicar aqui e voltar para o R. Ok, vou executar esse comando para atribuir essa string, né, esse comando SQL, à minha variável query. Vou imprimir aqui, vou printar para verificar se o valor foi atribuído corretamente. E agora eu posso executar o comando delete. Então eu vou usar esse comando db send query, passei a conexão, passei a minha query, que é essa aqui, delete from empregado where salário maior que 7.000. Vou executar a consulta. Beleza? Consulta foi executada. De novo eu posso ver quantas linhas foram afetadas pela última consulta executada. Executei aqui uma linha afetada, como nós já esperávamos, né? Mas você pode dizer, mas professor, será que excluiu mesmo? Quem me garante que o comando executou? Verdade, você tem razão. Então a gente pode ir lá no PostgreSQL para verificar se o comando realmente executou. Professor, tá aqui, ó. O DE não foi excluído ainda não. Calma, meu filho. Isso aqui foi o resultado do último select que nós executamos, né? Vamos executar ele de novo. Select asterisco, from empregado. Vou executar. E agora, ó, cadê o DE? O DE sumiu. O DE foi excluído. O DE não está mais na tabela empregado no PostgreSQL. Então, o comando realmente funcionou. Então, esse delete executado a partir do R também funciona, tá? Vamos voltar aqui para o R. Ok? Então, o que é que nós já vimos?
nós conseguimos, a partir do R, fazer uma consulta e recuperar dados do PostgreSQL, conseguimos pegar dados, né, consumir dados que estão guardados no PostgreSQL, nós conseguimos inserir dados gerados no R no PostgreSQL e nós conseguimos agora excluir dados do PostgreSQL a partir de um comando executado no R. Beleza, muito massa. E professor, e se eu quiser remover a tabela inteira? Ok, isso é muito radical, muita hora nessa calma, mas dá para fazer sim. Nós temos o comando db remove table, onde eu passo a conexão e a tabela que eu quero excluir. Beleza? Vamos tentar executar. Executei. Aparentemente a tabela foi excluída com sucesso. Será que foi mesmo? Bom, a gente tem que conferir lá no PostgreSQL. O que é que eu posso fazer para verificar se ela foi excluída mesmo? Bom, vou verificar se ela existe aqui no PostgreSQL. Aparentemente ela existe, mas é só aparentemente, porque os dados ainda não foram atualizados aqui na interface do PGAdmin 4. Mas é só dar um refresh e agora, ó, a tabela sumiu. Se você é um cara incrédulo e ainda não acredita que a tabela foi removida, a gente pode executar novamente select asterisco from empregado. E agora, ó, vai dar um erro porque a tabela empregado não existe. Ok? Então está provado que o nosso comando drop aí funcionou. Nós conseguimos excluir uma tabela do PostgreSQL a partir do R. Vamos voltar aqui para o R. Beleza? Agora muito cuidado, né, com esse comando db remove table, tá, galera? Muito cuidado, porque você pode perder informações importantes de maneira permanente. E você pode perguntar, e professor, eu posso criar uma tabela a partir do R? Ou seja, a partir do R, eu criar uma tabela lá no PostgreSQL? Pode sim, meu filho. É só executar um comando create table. Então aqui eu estou criando essa variável SQL_command, que tem um comando create table. Estou criando aqui uma tabela chartable, com esses atributos aqui, que eu não vou explicar. E aqui eu vou executar o comando db getQuery, passando a conexão com o banco de dados e a variável que tem o comando createTable. Então, vou selecionar aqui, executar o comando. Ó, aparentemente funcionou, mas como é que eu sei que funcionou de verdade? Só indo lá no meu PostgreSQL. De novo, eu vou aqui em Tables, tá? Vou dar um refresh. Tables, ó, tá aqui a tabela que nós mandamos criar, que nós mandamos executar, né, o comando create table. Tá aqui a nossa tabelinha. Então, nós podemos, a partir do R, criar tabelas no PostgreSQL. Beleza? Tá vendo como é poderoso esse R? Agora a gente pode voltar aqui para o R, tá? Bom, por fim, nosso último passo, passo 4, consiste em você desconectar o R do banco de dados. Isso é importante para liberar a conexão com o banco de dados, tá? Para você não correr o risco aí de gastar memória, ou mesmo até de gastar todas as suas conexões com o banco de dados, ou mesmo de travar o banco de dados se você abrir muitas conexões. Então, eu vou aqui, ó, desconectar, usar essa função db disconnect, passando aqui a minha conexão. Então, desconectei com o banco. E vou usar também essa db unload driver para descarregar o driver da memória. Tá? Não vou mais usar o driver de conexão com o Postgre, então eu vou descarregar esse driver. Beleza? Ok, executou, funcionou. E com isso, nós concluímos a nossa BD Dica de hoje. A nossa BD Dica 3, que se chama R2 PostgreSQL. E agora, meu chapa, você já é um cara foda que consegue manipular o PostgreSQL a partir do R. Você pode pegar todos os dados de seu interesse que estão armazenados no PostgreSQL e levar para o R para fazer manipulações analíticas. Para você que está estudando ciência de dados, isso é mão na roda. Para você que quer ser um data scientist, isso é mão na roda. Beleza? Tranquilo? Show de bola! Gostou da nossa BD Dica de hoje? Então curte, compartilha, marca os amigos, marca o pessoal aí dos cursos de estatística, matemática industrial, matemática computacional,
computação, engenharia de computação e todos os cursos da área de TI. Beleza? Ajuda a gente aí. A dica off-topic de hoje é a massa de crepe da Rosa Doce. Tem ela normal, tem ela integral para os gordinhos ou para a galera fitness. A massa é da Rosa Doce, mas a criatividade é sua. Você pode fazer como quiser e é uma delícia, hein? Fica a dica.